Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, sempre trazendo uma palavra de Deus ao teu coração, trazendo uma reflexão e trazendo um react, como vai ser esse vídeo agora, um react com uma reflexão, né? Tá aí o cantor Tom Cafe e Deus colocou algo no coração dele, né, que eu achei muito admirável e vamos estar aí ouvindo, né, o que ele falou e depois eu vou falar sobre esse tema, né? Não é nem o tema que foi falado sobre ele, mas um tema que tem sido muito falado nos dias atuais. Inclusive, já me perguntaram sobre isso. E eu vou trazer uma opinião minha aqui, mas com base bíblica também. Vamos ouvir aí o que o Tom Carf falou aí. Comunicado a fazer. Já faz algum tempo que eu tenho orado a Deus por um projeto que vem queimando no meu coração. E é com muita alegria que eu tenho o prazer de anunciar o meu projeto chamado Primícias. Primícia é aquilo que vem primeiro. De tudo aquilo que você recebeu, você pega a primeira parte e entrega ao Senhor. Diariamente nós recebemos dezenas de mensagens de igrejas que gostariam de nos ter lá, em algum culto, sabe, cantando, às vezes levando uma palavra. Eu recebo mensagem inclusive de mães. A mãe pega a criança, o filho, fala: então vem cantar aqui na minha igreja e tal. E quando a gente vai ver, é uma igreja muito simples, é uma igreja carente, às vezes dentro de uma comunidade. Muitas vezes essas igrejas não têm condições de arcar nem com o custo nosso, às vezes um custo de deslocamento. Então nós resolvemos que primeira igreja de cada mês que eu cantar, ou seja, a primícia vai ser uma oferta. Nós iremos escolher uma igreja carente, que não tem condição nenhuma, sabe? Às vezes dentro de uma comunidade, para estarmos lá, eu com a minha equipe, ministrando louvor, ministrando uma palavra, isso sem custo nenhum. E se você pertence a uma igreja como essa, uma igreja carente, dentro de uma comunidade, coloca aqui o Instagram da sua igreja nos comentários e quem sabe a gente apareça por aí. Projeto Primícias. Essa será a nossa oferta ao nosso Deus. Então, glória a Deus aí pela vida do cantor Tom Cafe, né? Que Deus colocou esse propósito no coração dele, o projeto Primícias, onde ele vai estar louvando, levando aí a sua equipe para estar numa comunidade, numa igreja carente e sem custo nenhum, sem cobrar nada. E aí, pessoal, um tema que tem sido muito discutido, debatido nos dias de hoje, sobre pastor ou pastora, cantor, cantora, que cobram para pregar ou louvar em shows, em igrejas, e sempre surge essa pergunta: é correto, é certo cobrar a uma igreja para pregar, para louvar? Bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero trazer aqui um estudo, né, que eu estava preparando aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras. Eu vou dar minha opinião, mas vamos aqui meditar juntos. Introdução. É um tema difícil, mas muito importante de ser discutido. Quando falamos sobre pastores e cantores que cobram para pregar ou cantar, estamos lidando com algo que mexe com a essência do que significa servir a Deus de coração. Sabemos que há uma grande diferença entre o trabalho ministerial e a cobrança por ele. E é isso que vamos refletir hoje. Deixa eu ir para o primeiro tópico. Serão aqui 4 tópicos e a conclusão, como eu sempre pego aqui todos os dias, né? Uma mensagem, sempre separo por tópicos e trago a conclusão. Trabalho na casa de Deus, primeiro tópico. O ministério, seja de um pastor ou de um cantor, é um trabalho sagrado onde o objetivo é servir ao Senhor e edificar o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 9,14, a Bíblia nos ensina que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Já foca aqui, ó. Aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. A ideia aqui não é que aqueles que se dedicam ao ministério não mereçam sustento, mas sim que o coração deles esteja voltado para servir a Deus e ao próximo, sem buscar lucro como principal motivação. Vamos lá. Pessoal, eu prego a palavra, acho que com mais de 20 anos mais ou menos. Eu sou péssimo de data, minha esposa até brinca muito comigo, né? Não sei se ela vai assistir esse vídeo, pode ser que ela assista.
E ela brinca muito comigo. Qual é a data do noivado? Qual é a data do casamento? Qual é a data do primeiro beijo? E homem não é fácil guardar essas coisas, né? Então, eu não sou muito bom de data, não. Mas eu devo ter aí uns 20 anos pregando a palavra de Deus. E, pessoal, com muita alegria no coração, eu nunca ganhei R$ 1 para pregar a palavra. Nunca, nunca, nunca. Nesses 20 anos aí, mais de 20 anos, pregando, cuidando de igreja. E tem pessoas aqui que estão me assistindo que já foram minhas ovelhas. Então imagina eu falando aqui para as pessoas ouvirem, tem muitas pessoas aqui que já foram minhas ovelhas. Então não tem nem como ser contra o que eu estou falando aqui. E além de eu não ganhar nada, eu sou dizimista, sou ofertante e glória a Deus por isso. Agora, não é porque eu não ganhe nada, pessoal, que um pastor que viva da obra, ele não possa ganhar. Na minha opinião, ele deve ganhar. Nesses mais de 20 anos que eu prego a palavra de Deus, eu não ganho nada, glória a Deus por isso, mas só que eu não vivo da obra, pessoal. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Eu sempre trabalhei. Agora, imagina se eu fosse um pastor que eu vivesse da obra. Imagina, aí eu ia te perguntar, se eu vivesse da obra, como que eu iria sustentar minha família, pagar a conta de luz, água, colocar os alimentos dentro de casa? Como? Se eu vivesse 100% da obra e não trabalhasse, como que eu ia sustentar minha família? Então tá aqui, ó, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, um pastor que vive 100% da obra, poxa, é mais do que justo que ele tenha um salário dele. E aí eu já vou tocar num assunto aqui, que é o que eu vou falar muito nesse vídeo. Eu sou a favor que ele tenha um salário dele, mas não um salário exorbitante. E aí, pessoal, a gente traz para os dias de hoje. O que é um salário considerável, o que é um salário que dê para se manter bem, aí num custo de vida familiar, vamos colocar aí um casal com 2 filhos, aí isso não cabe a mim. Eu sei que o custo de vida hoje está muito alto, pessoal. E você tem que concordar comigo sobre isso. O custo de vida está muito alto. Hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 mil ou 3 mil, não está dando para nada não, pessoal. A gente vai no mercado hoje, poxa, a gente compra umas coisinhas ali, já está dando R$ 500, R$ 600. Então hoje o custo de vida está alto. Então o que acontece? Eu não vou aqui falar qual é um valor considerável para um pastor receber, mas também, poxa, um valor exorbitante, aí também não. Porque como está dizendo aqui no final, sem buscar lucro como principal motivação. A principal motivação de um pastor não deve ser quanto ele vai ganhar. A motivação dele deve ser em pregar a palavra por amor, deve ser ganhar almas para o reino, mas lógico, como diz aqui, né? O trabalhador é digno do seu salário. Aquele que vive do evangelho, aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Vamos aí para o segundo tópico. Eu vou falar muito aqui, pessoal, umas coisas que estão no meu coração. E quem está assistindo aqui, que você nunca deixe entrar nessas coisas aí, essas influências negativas. Segundo ponto, o perigo da comercialização no ministério. É aqui que muitas vezes surgem questionamentos. Quando o ministério se torna uma mercadoria? Quando o foco passa a ser o dinheiro e não servir a Deus? O erro está aí. E ao povo de Deus. Isso pode se desviar do propósito divino. Jesus, em Mateus 21, 12 e 13, fez um ato simbólico no templo expulsando mercadores, dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Isso nos leva a refletir. Será que estamos tornando a obra de Deus um comércio? A palavra de Deus é clara ao nos ensinar que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, e não a riqueza terrena. Como eu falei, tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já foram minhas ovelhas, me conhecem. Muitas pessoas aqui me conhecem. Quando eu criei o canal aqui, eu comecei a compartilhar o link desse canal. Então o que acontece? Poxa,
Eu faço a obra até hoje por amor, e glória a Deus por isso, como eu falei. Mas se eu fosse 100% dependente da obra, seria justo que eu tivesse um salário. Como eu falei dos pastores, falei até agora dos pastores que vivem da obra, eles merecem ter o salário deles. E um salário digno, pessoal. Tem igreja aí que paga um salário mínimo para um pastor? Não, tá errado. Tá errado. Como é que o pastor vai manter uma família? Como é que o pastor vai pregar prosperidade na igreja se ele está passando luta? E eu conheço, pessoal. Sou amigo de pastores que vivem da obra que tem passado por uma luta. Eu não entro no mérito de perguntar quanto eles recebem e tal, mas teve um pastor que eu estava conversando esses dias e, e eu conversando com ele, que ele estava triste, poxa, no ministério, e eu perguntei para ele, mas no caso é o quê? Se já tá se o dinheiro não tá dando. Ele virou para mim, não tinha nem chegado na metade do mês. Ele, Ricardo, o dinheiro já acabou. Olha só, na metade do mês o dinheiro já acabou. Aí você imagina, o pastor lá pregando prosperidade, pregando para Deus abençoar, e o pastor passando luta financeira. Porque está sendo justo, porque está sendo honesto, mas o que está recebendo da igreja não está dando para se manter. E é errado. Para as lideranças da igreja, isso é errado. Tem que dar um salário digno para o pastor, para que ele consiga se manter a sua família. Poxa, só um aluguel hoje, poxa, vamos colocar, lógico, tem lugares aí como se fala, interior, que o aluguel é mais barato, mas poxa, coloca aí Rio de Janeiro, São Paulo, centro, aluguel é 2.000, 3.000 reais, pessoal. Aí paga um salário de 1.500 para um pastor. Poxa, vai pagar aluguel. Consegue nem pagar aluguel. Que dirá pagar aluguel, pagar luz, água, compra. Não. Complicado, é um caso delicado. Vamos aí para o tópico 3. Ih, rapaz, o horário tá indo embora. Já falei 11 minutos, meu Deus do céu. Tô falando muito. Vamos lá. São 4 tópicos, pessoal. Vou adiantar aqui. O valor do trabalho ministerial e o contexto atual. Agora é importante ressaltar que viver do ministério é legítimo e necessário em algumas situações. Muitas igrejas precisam pagar os pastores e músicos, pois eles estão se dedicando integralmente ao trabalho de Deus. Não há problema em cobrar uma oferta ou um valor para cobrir custos, mas o foco nunca pode ser o lucro. E olha só, olha o que está dizendo aqui, ó. Não tem problema nenhum entre um pastor, um pregador que vai cobrar uma oferta, um valor. Tem nada de errado. Não me critica não que eu vou chegar lá onde você quer. Em 2 Coríntios 9:7, vemos que cada um deve dar conforme o que propôs no coração, não por pressão ou obrigação. E isso vale tanto para quem ministra quanto para quem é ministrado. É uma questão de coração. Deixa eu passar aqui, tem algumas coisas que eu quero falar, então deixa eu correr aqui para o horário e a gente não ficar muito longo o vídeo, né? Exemplo de Jesus. Jesus nunca cobrou por seus milagres, pregações ou por qualquer serviço. Ele ensinou o amor incondicional, a graça e a generosidade. A maior recompensa do ministério deve ser o cumprimento da missão de levar o evangelho, e a verdadeira recompensa vem de Deus, não de uma quantia financeira. Agora vamos para a conclusão. Estou adiantando, pessoal, porque eu falei bastante e o horário foi embora. Eu não gosto que o vídeo fique muito longo, porque tem gente que não assiste o vídeo todo. Conclusão. Em resumo, não estamos dizendo que ninguém deve ser remunerado pelo seu trabalho no ministério, mas em que o foco deve ser sempre o reino de Deus. Devemos tomar muito cuidado para não deixar que o dinheiro ou o sucesso se tornem a principal motivação, e é sobre isso que eu vou falar, de quem serve a Deus. O evangelho é um presente e a verdadeira recompensa está no serviço ao Senhor e à sua obra. Vamos lá. Pergunta que muitos fazem. Ricardo, é correto um pastor pregar? Uma cantora cobrar? E eu vou logo ser categórico aqui para falar, pessoal. É correto, tem que cobrar. Ah, Ricardo, já discordo. Calma, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Calma, tenha paz, me ouça primeiro, depois você vê se você concorda ou discorda. É só um debate, pessoal, não é para discutir, não é para brigar. Eu já não sou de criticar, eu já não sou de julgar. Então, poxa, ainda mais, poxa, como eu falei, por que tem que cobrar? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, Ricardo, eu sou a favor que dê uma oferta. Mas tá, quanto que vai ser a oferta? E aí? Não, Ricardo, eu sou a favor que dê uma oferta, mas vamos lá.
Olha, ainda bem que você está ouvindo de uma pessoa que não cobra nada, eu não cobro, apesar que eu só estou aqui na internet, pessoal. Então, todas as igrejas que eu prego aqui perto, é local, nunca precisei ir para longe, para Goiás, para São Paulo, para Minas. Então vamos lá, digamos que eu tivesse que ir para São Paulo pregar hoje. Daqui da minha casa para São Paulo, bota aí umas 10 horas. Aí vamos lá. Aí a pessoa fala assim: não, Ricardo, vem aqui pegar, eu vou te dar uma oferta. Amém. Aí vamos lá, digamos que o meu custo de carro e gasolina vou gastar para ir e para voltar uns R$ 800 para ir e voltar de carro, da onde eu moro. Para ir e voltar uns R$ 800, mais alimentação, mais algumas coisas, bota aí R$ 1.000. Aí gastei R$ 1.000. Aí eu vou e recebo uma oferta de 100. Olha, tá aí, Ricardo, a sua oferta, tal, por você ter vindo, R$ 100. E aí eu te pergunto, foi justo? Eu fui com todo amor, com toda, poxa, toda alegria, só que eu tive um custo de R$ 1.000 e ganhei R$ 100 de oferta. Então o que acontece? Acabou que não ficou justo, porque eu tive que gastar. E imagina se eu precisar, se eu for uma pessoa que estou precisando de dinheiro, que não tem assim um dinheiro para esbanjar. Estou dando só um exemplo aqui. Então tem que ser cobrado. Mas aí que eu vou entrar, agora você vai concordar comigo. O problema não é cobrar. O problema é quanto que está sendo cobrado. Essa é a questão. Porque quando a motivação está no dinheiro, aí o que vai ser cobrado são os valores exorbitantes que vem sendo hoje. E é isso que eu não concordo. Eu concordo que tem que cobrar. E, por exemplo, assim, não é questão de igreja. Porque tem gente que fala assim, não, Ricardo, eu até concordo que tem que cobrar quando é show. Quando é show numa praça, quando é show numa prefeitura, aí tem que cobrar. Mas a igreja não tem que cobrar. Tudo bem que a igreja não tem que cobrar. Posso assim te entender. Mas tem o custo do pregador, do pastor que vai na igreja. Tem o custo. É o deslocamento, é custo com viagem, é custo com alimentação, é custo com estadia, com hotel. Então não tem como não cobrar. Só que tem que ser cobrado um valor simbólico. Um valor que vai custear todos os gastos e um valor como oferta para o pregador ou para a levita. Normal, pessoal, normal. Poxa, o trabalhador é digno do seu salário. Quando a gente vai olhar pro mundo é tudo aceito. Ah, um cantor aí, não sei, eu não conheço cantor do mundo, pessoal, é assim, sei lá, poxa, eu já me converti há tantos anos, então hoje eu tô por fora de tudo. Quando vai ter um show aqui na minha cidade, eu vai vir aí fulano, eu nem sei quem é, que eu nunca ouvi. Então, os que eu lembro, Mamona Assassina morreu, Raça Negra não faz mais sucesso, Roberto Carlos a gente só vê no final do ano, é os que eu conheço. Os de hoje eu não conheço nenhum, pessoal, eu não conheço os famosos de hoje. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade tem shows aí no verão, eu não conheço. Eu não conheço os que cantam hoje, que eu não ouço. Então o que eu quero passar para vocês é que eles recebem e ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Dá 300 mil, dá 500 mil e ninguém fala nada. Você vê aí nos carnavais da vida aí. Nos carnavais da vida a pessoa vai pagar o abadá lá para passar do bloco lá. Tem o trio elétrico, tem o... Aqui, a pessoa lá dá R$ 200 no abadá, dá R$ 300 no abadá, dá R$ 500 no abadá e vai lá toda alegre pagando o abadá. Mas aí a pessoa se converte e fala que é errado. É errado. Pagar um pastor, pagar uma cantora. Não, Ricardo, no show pode, mas na igreja não pode. Não, a pessoa tem o deslocamento dela. E olha como eu falei, eu não sou pastor que vivo da obra, eu não fico viajando aí. Não estou dizendo isso, mas você está ouvindo para mim que eu sou de acordo. Mas como eu falei para finalizar o vídeo, eu sempre gosto de terminar no máximo menos de 20. Eu tenho buscado pregar aqui uma mensagem de 10, 12 para todo mundo assistir a palavra toda. Só que hoje eu tô enfatizando muito para ver se a gente entende isso. Não é errado, pessoal. Por exemplo, eu não compartilho aqui no meu canal porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém, eu não quero trazer coisas que não vão edificar aqui no meu canal. Eu quero evitar. Eu trouxe aí o João Igor aí, que louvando lá, tal. Aí teve o Travesti ali, que louvou, tal. Eu quero trazer isso pro meu canal. Agora trazer aqui, pô, aí a pessoa me manda, aí Ricardo, pastora que cobrou 50 mil para ir no culto, leva aí no seu canal. Eu vou expor a pessoa aqui, pessoal? Não, eu quero evitar isso. Eu coloquei aqui o Tom Caff aí, que Deus colocou esse projeto abençoado no coração dele, que Deus abençoe, que Deus prospere muito a vida dele. Eu quero levar amor, quero levar alegria para as pessoas.
Mas aí quando você vê, pastor, cobra um valor, aí tá errado, eu concordo que tá errado, tá errado. Só que falar que não tem que cobrar, tá errado também. Então, para finalizar o vídeo, eu sou a favor que cobre. Para mim, eu acho mais justo que cobre, mas um valor que, poxa, dê para pagar os custos e ainda sobra aí um dinheiro para abençoar o pregador, para abençoar a cantora. Glória a Deus por isso, para que Deus venha prosperar um valor abençoador, pessoal. Né? Poxa, um valor que não vai dar para nada, que fez a pessoa viajar tal. Não, o foco é a palavra, o foco é o reino, mas não tem nada de errado em abençoar a vida da pessoa. Agora, quando cobra um valor exorbitante, negócio de 100 mil, 200 mil, aí que tá o erro. O erro tá aí. Porque aí o foco tá no dinheiro, que a pessoa tá pensando no dinheiro. Quanto mais tem, mais quer, o erro tá aí. Agora, dizer que cobrar é errado, não é errado. Tira isso do coração, que não é errado. Não deixa isso entrar no teu coração. Às vezes eu vejo pastor, pastora, pra vir pra cá, quis cobrar X, quis cobrar Y. Tem que cobrar. Não, mas ela tem que vir aqui e a oferta, a igreja vai dar oferta. Poxa, mas como eu falei, a pessoa tem um gasto de 1.000, 2.000 e vai lá e recebe uma oferta de 100, 200. A pessoa gastou mais do que recebeu de oferta? Não, tá errado. Então, como o valor é cobrado, a pessoa já sabe, ó, é X. Não é que o valor da pessoa é X, é o custo da pessoa, de tudo que ela vai gastar, que será X. A gente um pregador, uma pastora, não é que ela tá cobrando um valor para ser um pregador, o valor é esse. Não é questão de valor, é o custo que a pessoa vai ter. Eu creio que tá todo mundo aqui me entendendo, pessoal. Eu creio que estão todos me entendendo. Então, como eu falei, qual é o erro? Ricardo, qual é o erro? Valores exorbitantes. O erro está aí. Valores exorbitantes sendo cobrados. Esse é o erro. Agora, um valor simbólico para abençoar o homem de Deus, a mulher de Deus, eu acho muito válido. Amém? Independente se você concorda ou discorda, deixa no debate aí respeito, pessoal, respeito. Vamos debater. Se quiser alguma dúvida, alguma orientação, vou até deixar fixado aí na primeira mensagem, para a gente estar trazendo alguns debates aqui para o nosso canal, sempre com amor, sempre com respeito e sem estar aqui denegrindo a imagem de ninguém, sem estar aqui julgando ninguém, pois já temos um acusador, pessoal. O nome dele é Satanás. Ele é o acusador. Deixa para ele acusar. Nosso papel não é acusar. Amém? Que Deus te abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus.